寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Laos e China, China ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados, né, ao Puyi e a China aí daquela época. Beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de mandar um salve para um inscrito, o Rodrigo, né, que nós estávamos conversando sobre isso e ele pediu para eu fazer o vídeo. E como a gente encerra a série do Tibete, então vamos que vamos. E como vocês estão vendo, né, vocês ainda estão perguntando, restauração Manchu, o que é restauração Manchu, né? E o que aconteceu e o porquê disso, né? Coisas que só acontecem na China. Mas, né, obviamente, né, não vou falar só sobre a restauração, vou falar sobre o prelúdio, o durante e o depois. Beleza? Então, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Bem, em 1912, quando a dinastia Qing caiu, muitos manchus, mongóis, eles alegaram, né, que eles estavam sofrendo preconceito aí de uma maioria de chineses Hans. E essa minoria de chineses Hans aí, eles basicamente confirmaram, falaram assim, não, realmente, tem um pessoal aí que está se aproveitando aí que agora a China é uma república, né, para destilar preconceito aí contra Manchu e Mongol. E, obviamente, né, esses chineses Hans, monarquistas, Manchus e Mongóis, eles já estavam querendo bolar alguma coisa aí, né, para derrubar a república e voltar aí com a monarquia. Já a corte imperial da dinastia Qing basicamente, né, conspirava contra a queda da república abertamente e sem contar que o partido monárquico da China, né, eles, é meio curioso, né, uma república tem um partido monarquista, mas ainda assim, né, eles também deram um certo apoio nessa ideia, mas foi mais um apoio simbólico do que um apoio significativo. Ao mesmo tempo, né, já adiantando aí para 1917, as coisas na China também não estavam boas, né, porque nesse período estava tendo a Primeira Guerra Mundial e a Alemanha tinha uma colônia ali em Qingdao. E tanto o presidente Li Wanhong estava discutindo com o primeiro-ministro Duan Qirui, né, perdoe a pronúncia, eles estavam discutindo, né, que se a China deveria ou não declarar guerra à Alemanha. O presidente Li, ele era contra a China declarar guerra, ao mesmo tempo em que o primeiro-ministro ele era completamente a favor. E como estava essa burocracia e essa briga burocrática entre esses dois, o presidente Li chamou o general Zhang Shun, que ele era um senhor da guerra monárquico. E ele falou o seguinte, olha presidente Li, o negócio tá ruim aqui e a república falhou, a monarquia tem que voltar. E, né, essas conversas aí não deram em nada. O presidente Li mandou o Zhang Shun embora e também demitiu o Duan como primeiro-ministro. Assim que os senhores da guerra ficaram sabendo que o primeiro-ministro Duan foi retirado do cargo, muitos deles aí, né, acabaram se reunindo em Tianjin, né, obviamente, né, porque era um encontro ali de senhores da guerra e eles estavam ali todos reunidos com um objetivo em comum. Era literalmente derrubar o presidente Li e botar no poder ali o Duan. E o Duan não era burro e, obviamente, ele também foi na ideia e foi ali a caminho de Tianjin, né, justamente para se rebelar junto com as pessoas que queriam ele no poder. E
Para piorar a situação, no dia 1º de julho de 1917, às 4 horas da manhã, o general Zhang Shun, vendo esse caos e essa bagunça inteira na República, às 4 horas da manhã, na Cidade Proibida, ele faz uma proclamação, né, que o Império da China retornou ao poder, que a China voltou a ser uma monarquia, e ele proclamou o Puyi como o novo imperador. E isso, né, obviamente, chocou todo mundo, e a polícia ali, obviamente, né, jurou lealdade. Alguns senhores da guerra também acabaram aderindo aí, né, os senhores da guerra, os monarquistas, acabaram aderindo à proclamação como uma proclamação verídica. Os senhores da guerra republicanos, eles basicamente, né, não aceitaram isso, mas ficaram na deles. Mas, né, ainda mais tarde naquele mesmo dia, o general Zhang Shun, ele não só isso, né, mas também como ele mostra uma nota em um documento com uma assinatura do presidente Lee, que ele estava acabando aí ele estava dissuadindo aí o parlamento republicano e estava autorizando a restauração do império, né, do Império Manchu, do Império Chinês, aliás, né, do poder dos Manchus. Mas, obviamente, essa assinatura era falsa, o que fez com que, basicamente, todos os senhores da guerra republicanos, todas as camarilhas do norte, se reunissem contra a Cidade Proibida, contra o Império da China. Então, né, o presidente Lee, vendo que o negócio ia ficar feio, né, porque tinha militares em Tianjin querendo a cabeça dele, tinha uma camarilha, tinha diversas camarilhas de senhores da guerra brigando ali querendo buscar treta ali com a Cidade Proibida declarando um novo país. O negócio ali ficou feio. Então, no dia 3 de julho ainda de 1917, né, o Lee, ele acaba se refugiando numa embaixada francesa. Depois ele acaba pegando exílio em uma embaixada japonesa. Mas que irônico, ele pegando exílio em uma embaixada monarquista. Ele foge da monarquia para pegar exílio numa monarquia. Sentido? Não tem nenhum. Mas antes de fugir, né, e antes de abdicar do poder de fato, ele acaba nomeando o Feng Zhushou como o presidente interino e acaba renomeando o Duan, né, como primeiro-ministro. E bem, a partir daquele momento, né, o Duan já não tinha mais motivo para perseguir o maluco, então o Duan achou um novo inimigo, né, que era a dinastia Qing. Enquanto isso, né, ele estava se armando, e a partir do dia 4 ele estava a caminho ali de Pequim, e já no dia 5 ele acaba tomando ali as linhas ferroviárias que dão acesso a Pequim, e ele e outros senhores da guerra acabam ficando apenas a 40 quilômetros ali da Cidade Proibida. E obviamente, né, faz com que o general Zhang Shun, ele fica pensando, pô, mano, os caras aqui veio forte. Então, nesse mesmo dia, né, o general Zhang Shun, ele tenta iniciar um diálogo ali com os senhores da guerra republicanos, e pedindo, né, olha, é o seguinte, vamos deixar isso para trás aí e tal. Isso fez com que alguns senhores da guerra monarquistas abandonassem a luta, né, falando que o Zhang era um covarde, e que eles não iam lutar aí ao lado aí de um covarde que estava buscando diálogo com o republicano. Então, né, os negócios ficou meio tenso, e a partir desse momento, né, o Duan já estava bem próximo ali da Cidade Proibida, já basicamente fazendo um cerco, né? E ao mesmo tempo, né, o Duan, ele ordenou aí que bombardeassem a Cidade Proibida. E essa vez eles usaram esse avião aí que eu estou deixando aí na tela, que eu não sei o nome. E essa foi a primeira vez que a China republicana faz um bombardeio, ao mesmo tempo que é a primeira vez que a Cidade Proibida recebe um bombardeio, que a Cidade Proibida perde pessoas lá dentro, né? Eles tiveram a baixa de um eunuco. E é a primeira vez que a Cidade Proibida tem sua infraestrutura abalada, ou seja,
quadrakill, não sei se vale um quadrakill, mas se tivesse valendo títulos, eles ia aparecer um monte de negocinho aqui estilo Call of Duty. Avengers, assistente kill, enfim, né? E então, né, basicamente conseguiu um feito ali que, pelo amor, né? Tudo isso, quatro conquistas aí liberadas aí em uma tacada só. Então, né, já no 9º dia, o Zhang Shun, ele renuncia ali a todos os cargos que ele tinha ali na corte imperial aí da China imperial, justamente pelo fato, né, de ele ficar ali só na posse do exército, para ficar mais fácil para ele controlar. Ao mesmo tempo, ele estava escrevendo ali, ele escreveu uma proclamação ali que ele estava abdicando do poder, e também escreveu uma outra aí, em nome do Puyi, abdicando o Puyi do poder. Ou seja, ele, né, já estava querendo se render, mas ao mesmo tempo ele não entregou essas notas, né, justamente pelo fato de que ele estava pensando aí que os senhores da guerra iam passar ele, né? E iam seguir ali para um combate total, o que na minha opinião acho que teria sido o melhor a ser feito. Enquanto isso também a corte imperial já estava negociando secretamente aí, né, com 3 senhores da guerra, e também eles estavam pedindo, né, que algumas das potências ocidentais intermediassem um diálogo entre os republicanos e os monarquistas. Mas, obviamente, né, isso não foi feito. No 10º dia, os republicanos eles estavam ali já com escadas, já estavam ali planejando ali como entrar na Cidade Proibida. No 11º dia, né, já estava todo mundo armado, já estava todo mundo reunido. E na manhã do 12º dia de julho de 1917... todos eles acabam invadindo aí a Cidade Proibida e começa uma trocação de tiro. Mas ninguém acerta ninguém. Porque por mais bem entrincheirados que os monarquistas estavam, né, eles ainda estavam ali sem ângulo suficiente para conseguir acertar as camarilhas aí republicanas. E já os senhores da guerra republicano, eles não estavam conseguindo sair dos esconderijos, né? Eles pulavam o muro, caíam e ficavam abaixados ali, né? Justamente pelo fato de que eles estavam também sob forte fogo inimigo. E no meio dessa confusão toda, o general Max Shun, por que eu estou falando Max? O general Zhang Shun, ele acaba correndo, ele literalmente corre, ele foge, e não se sabe aí o paradeiro dele. E quando os senhores da guerra monarquistas eles acabam vendo, né, o general Zhang Shun correndo e fugindo, eles pedem um cessar-fogo e as camarilhas republicanas eles aceitam na hora. E isso faz com que, né, o conflito se desse por encerrado. Eles desistem aí dessa ideia. A corte da dinastia Qing ainda continua existindo, mas eles são vistos com muito mais desconfiança. Também as camarilhas dos senhores da Guerra do Norte acabam se fortalecendo ainda mais, né? E algumas aí acabam se fragmentando. Já no sul, o apoio ao Kuomintang, né, contra os senhores da guerra estava aumentando e bastante. E como é que ficou o destino da China? Bem, sem o Li para interferir nos assuntos, no dia 14 de agosto de 1917, o primeiro-ministro Duan, ele vai lá e acaba declarando guerra à Alemanha em Qingdao, dando início na China, dando a entrada na China à Primeira Guerra Mundial. Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Rodrigo, espero que você tenha curtido. Inscritos, monarquistas e republicanos, comentem aí a estratégia de vocês, o que vocês fariam para manter ou para invadir a Cidade Proibida. Comentem aí também, né, o que vocês querem ver nos próximos vídeos, algum tema específico, pode comentar qualquer país. Beleza? Quem puder dar aquele apoio eu agradeço. Não se esqueça de ver os vídeos tanto do card quanto da descrição.
né? Quem puder me seguir no Insta, eu agradeço, minhas redes sociais estão aqui. Vídeos da China nesse período também vão estar aqui na descrição, beleza? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, com uma pessoa se identifica. Falou e fui!